beijei um, já beijei dois. E hoje eu já beijei, vou beijar mais uma vez. Já beijei um, já beijei dois, já beijei três. E hoje eu já beijei. 5h09. Começa em menos de 2 semanas a temporada de caça ao sapinho, à hepatite, a um monte de coisas legais que vão fazer você lembrar daquele amor de verão ou daqueles amores de verão. Vamos falar sobre essas coisas que marcam a saúde do maratonista dos ósculos e amplexos. Resolvemos chamar alguém que pudesse falar um pouco sobre o que espera as bocas incautas tão desejosas de beijos. Além disso, vamos saber mais sobre o que pega e o que não se pega em meio a uma festa de carnaval. O que é possível fazer para prevenir ou remediar esse kit de doenças, se é que é possível. Em nosso estúdio, a gente recebe hoje o infectologista Adriano Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Bem-vindo aqui ao Frequência Baiana. Adriano, eu suspeito que o pior quadro que você pintar sobre doenças transmissíveis na festa não vai esmorecer aquele folião ou aquela foliã que quer bater o próprio recorde de beijos. O que é que você acha? Eu acho que não, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que a vontade de participar da folia é tão grande que as pessoas esquecem da possibilidade de adoecer. Bom, então vamos pensar aqui. Eu diria até que alguns adoecem durante a festa e não percebem. É mesmo? É verdade. A quantidade de pessoas que aparecem nas emergências. E aí referem, já estava me sentindo meio assim há 2, 3 dias, ou seja, estava no meio da folia já sentindo alguma coisa, mas só vão procurar o médico mesmo depois que a folia acaba. É, porque não pode ficar doente, não pode saber que está doente antes do carnaval terminar. Exatamente. O importante é que você pensa o que você não sabe. Agora, o fato, Renato, é que todo mundo já inclui, quer dizer, todo mundo não, né? Vamos generalizar. Mas boa parte aí dos foliões colocam no pacote do carnaval esse contato. Muitas pessoas dizem, eu vou dançar muito, vou beber todas e beijar muito também. E o que é que o senhor diria para quem está com essa expectativa, hein, doutor? Eu diria que viver é correr riscos. Na realidade, assim, é claro que contatos íntimos entre pessoas favorece uma série de doenças, né? A gente sabe que depois do carnaval, frequentemente aqui em Salvador, eu acho que nos últimos 10 anos não passou um carnaval que a gente não tivesse esse tipo de situação. Logo depois do carnaval a gente percebe uma epidemia na cidade. Algumas vezes é uma epidemia de diarreia, algumas vezes é uma epidemia de doenças respiratórias, principalmente doenças virais. E, bem, enfim, esses contatos mais íntimos, como o beijo, pode favorecer também outras doenças, particularmente doenças orais. Aí vem o herpes, vem citomegalovirose, vem uma série de, que é chamada a síndrome da mononucleose infecciosa, que é conhecida como doença do beijo, né? Claro que não é passada só pelo beijo, as gotículas de saliva numa pessoa que está conversando próximo pode transmitir, mas enfim, tem uma gama enorme de possibilidades aí de aquisição de patógenos. Se a gente pensasse, né, não em impedir a epidemia de beijos, né, mas em proteger quem quer cair na farra, é possível tornar isso minimamente menos arriscado, doutor? A possibilidade é exclusivamente na redução dos contatos. Porque assim, não caiu na chuva para se molhar mesmo. Caiu na chuva para se molhar. Ou então o indivíduo vai começar a beijar com um protetor na boca, sei lá. Ou então ele vai chegar e perguntar, vem cá, você pode abrir a boca aí, deixa eu dar uma olhada, assim, não vai dar certo. Não vai dar certo, e fora que tem muita coisa que não é aparente. E hoje estamos falando sobre o mar de beijos do Carnaval de Salvador e o que vem de ruim com esse clima, com esses encontros, com essa troca de beijos que acontece nas festas populares e, claro, entre elas, a maior de todas, o Carnaval. Em nosso estúdio, a gente recebe hoje o infectologista Adriano Oliveira. Doutor Adriano, a boca é um meio particularmente propício para a transmissão de doenças? Sem dúvida alguma. Da boca a gente tem a transmissão das doenças respiratórias, principalmente, né? Como eu falei agora há pouco, as doenças infecciosas, a gripe e os resfriados são muito comuns, né, através das gotículas. Outras doenças menos comuns no inverno, ou melhor, no verão, também podem acontecer. É o caso das doenças bacterianas, tuberculose pode ser transmitida pela respiração, pelas gotículas orais. Enfim, muitas doenças são transmitidas dessa forma. E o que aqui em Salvador a gente costuma chamar de sapinho? O que é isso? Sapinho é uma doença infecciosa de natureza fúngica. É muito comum em criancinhas recém-nascidas. É menos comum no adulto, a não ser em situações de imunodepressão. É muito comum em pacientes com o sistema imunológico muito ruim. É o caso de pacientes com AIDS, por exemplo. Já em adultos é incomum, a não ser aquilo que o pessoal chama de boqueira. Era comum no interior. Eu sou de São Paulo, sou da terra lá de Silvano Oliveira. Eu também sou torcedor do Corinthians.
Assim ninguém como é perfeito, ela, né? Ninguém é perfeito. Tem gente que não torce pro Corinthians. Então, assim, lá no interior de São Paulo, a gente chamava isso de boqueira, né? Que é uma infecção fúngica, do mesmo fungo que causa o sapinho, só que no canto da boca dá aquela vermelhidão. O pessoal usava muito aquele líquido roxo, como é que é o nome? Violeta. Violeta de genciana, aí ficava com a boca roxa aqui do lado. Então ficava uma coisa ridícula e que não funciona de jeito nenhum. Então a boqueira também é o velho sapinho. E ali basta você botar um pouquinho de antifúngico ali no canto, você resolve rapidinho. A gente fica imaginando que essas soluções meio inusitadas são coisas de uma pessoa que eventualmente não teve muita instrução ou coisa assim. A experiência comprova esse tipo de raciocínio, doutor? Algumas soluções dessas são válidas, outras nem tanto, né? Outras são puro folclore. Então, assim, a gente vê coisas que são confirmadas pela ciência mais tarde, né? Por exemplo, só para ter um exemplo, existe uma planta nos Estados Unidos que os índios usavam para tratar a infecção urinária. O cranberry, e a ciência depois provou que de fato ela serve para prevenção e tratamento de infecção urinária. Então, algumas coisas surgem no seio da população, em populações até muito pouco instruídas, como eram os índios pré-colombianos, e que depois se comprova. Outras coisas são pura crença, folclore, não servem para absolutamente nada. Falando um pouco sobre, a gente está pensando muito no carnaval, talvez pensando naquelas regiões assim, entre as cordas ou dentro da corda, a pessoa que está indo pela rua. Os camarotes têm algum tipo de particularidade quando se pensa naquilo que está envolvido, o que está em jogo, as condições que podem propiciar doenças, ou é a mesma situação? Não é a mesma situação, porque acreditamos que os alimentos particularmente são de boa qualidade. O problema dos alimentos na rua é ruim, é uma questão importante, haja visto que estão expostos. Agora, do que tange ao aglomerado de pessoas, é o mesmo, né? Enfim, dentro do camarote você está ombro a ombro com dezenas, centenas de pessoas, do mesmo jeito que do lado de fora. Vale lembrar que no carnaval tem outras coisas que propiciam doenças. Particularmente, essas pessoas estão expostas a um estresse incomum para a vida deles. Então são pessoas que estão correndo e pulando ali 5, 6, 7 dias seguidos. São pessoas que estão se alimentando e se hidratando muito mal, expostas a um sol que eles não costumam se expor. Então, dormem pouco. Né? Então, estão estressados, mal alimentados, mal hidratados, expostos ao sol e estão aglomerados. Ou seja, é um caldeirão fervente propício para a disseminação de doenças. E a gente continua aqui a nossa conversa com o infectologista Adriano Oliveira. Estamos falando sobre o que pode vir com o carnaval em termos de disseminação de doenças em um ano no qual a gente já começou o ano falando inclusive de doença em nível mundial por conta de uma gripe que causou um certo alarde nos Estados Unidos. E agora, doutor, as pessoas ficam inclusive se perguntando qual é a possibilidade de, com uma agremiação de pessoas, uma reunião de pessoas tão intensa que acontece aqui no carnaval, com muitas pessoas vindo de fora, de que esse problema que acontece nos Estados Unidos venha a ser um problema também por aqui. Você acha que é exagero? Há uma possibilidade? Não existe exagero. Na realidade, o vírus influenza, que é o vírus causador da gripe, ele é um vírus de facílima disseminação. Considerando que hoje as viagens intercontinentais são muito frequentes, calcula-se que em torno de 200 milhões de viagens intercontinentais acontecem por ano no mundo hoje. Então a possibilidade de um vírus influenza estar na América do Sul e de repente aparecer na Ásia é extremamente factível. E algo que está ali na América do Norte vir aqui para o Brasil é muito grande. Uma vez chegando no carnaval, ele pode se disseminar bastante. Esse temor existiu em 2009 por conta do vírus influenza A, que se disseminou lá no México e depois no planeta inteiro, chegando inclusive no Brasil. Mas que as pessoas ficaram conhecendo mais popularmente como gripe suína ou gripe A e tal. Então, esse vírus a gente teve um temor muito grande por conta do carnaval que vinha logo em seguida, mas felizmente nenhuma tragédia aconteceu. Mas sempre existe a possibilidade, sim, de um vírus desse ser trazido por um turista, ou mesmo um brasileiro que, enfim, estava nos Estados Unidos, voltou para cá e trouxe pela via respiratória e se dissemina com muita facilidade. Agora, doutor Adriano, não só essa disseminação que você fala agora, não só pelo contato físico,
físico, mas também outras possibilidades, por exemplo, o uso de objetos. Muitas pessoas tomam lá latindo cerveja, do refrigerante e vai passando. Isso também pode ocorrer? Sim. O vírus ele se transmite fácil, né? Em geral, como eu disse, pelas gotículas orais, gotículas que saem pela boca, ou então o indivíduo simplesmente, ou por objetos que ele leva à boca e reparte com outras pessoas, ou então ele simplesmente coça o nariz, tosse na mão, daqui a pouco toca em outra pessoa, aperta a mão de um, abraça outro, enfim, ele vai disseminando com extrema facilidade. E sempre que termina o carnaval, fica algum tipo de doença com o nome de música, né? A gente estava aqui no break até conversando, o doutor Adriano achando que talvez o nome dessa fosse a gripe da guitarra baiana, quer dizer, na verdade o resfriado, não é isso? Que tipo de mal é esse que acontece? E sempre depois do carnaval, a gente viu um monte de gente dizendo que pegou a gripe do carnaval desse ano. O que é isso? Nos postos de trabalho, nas redações. Como eu disse, né? As pessoas que estão sob um estresse intenso e em contato muito íntimo, elas acabam adquirindo um vírus desse. Em geral é um vírus respiratório, né? Em geral é um vírus respiratório. Em geral é um rinovírus ou mesmo o vírus influenza. Na maioria das vezes é um vírus que causa resfriado. É bom que a gente separe uma coisa da outra. Gripe é totalmente diferente de resfriado. Totalmente diferente, vírgula. Eles são muito parecidos nos sintomas. Ambos causam obstrução nasal, tosse, dor de garganta, enfim. Mas a intensidade do vírus influenza é muito maior. E o vírus influenza ele extrapola a via respiratória algumas vezes. A via respiratória alta, ele pode atingir o pulmão causando pneumonia, pode atingir o intestino causando diarreia, pode atingir inclusive o sistema nervoso central causando meningite. O vírus influenza é letal em várias situações. Os resfriados não. Os resfriados são doenças que habitualmente sequer tiram a capacidade produtiva do indivíduo. Né? Aquela doença que vem, incomoda um pouco, passa 3, 4 dias, você está bem e frequentemente você não falta ao trabalho quando está resfriado. Bom, e a gente estava aqui comentando também ao longo do break a incidência de DSTs ao longo da festa. Qual a avaliação que vocês fazem a respeito dessa incidência? É tão grande quanto a gente imagina, quanto a gente, até que não faz parte ou que não está ligado à autoridade de saúde ou vive esse meio, é tão grande quanto a gente imagina? É inegável que o carnaval é uma festa muito sensual e sensualizada. Então, isso traz muitas preocupações para as autoridades de saúde e é por isso que no carnaval tem tanta campanha. Fato é que dados que ainda carecem de alguma avaliação do Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa, que é o CEDAP, que é a instituição no qual eu dirijo, a gente tem avaliado os dados de incidência de AIDS lá e a impressão que dá é que no carnaval não aumenta tanto. Talvez porque essas campanhas funcionam muito bem e, enfim, as pessoas se previnem mais no carnaval. A gente tem uma incidência até muito maior em outra época do ano, que é em agosto. Por que essa incidência é maior em agosto? A gente ainda está em estudo. Então, assim, DST no carnaval certamente acontece, mas devido a essas campanhas que são tão bem feitas, acredito que, e a disseminação de camisinha, enfim, acredito que a gente consiga um relativo controle. Rapidamente, então, doutor Adriano, o que fazer então para prevenir e evitar essas doenças no carnaval? As doenças respiratórias, bem, a primeira coisa a gente deve fazer vacinação contra a influenza. É difícil fazer esse ano porque o carnaval vai começar muito cedo e a vacina ainda não está disponível. Mas sempre que o carnaval é um pouco mais tarde, é interessante fazer a vacina contra a influenza. E acima de tudo, durante as festas as pessoas não esquecerem determinadas coisas. Hidratar-se bastante, alimentar-se, descansar, dormir. E evitar compartilhar utensílios que vão à boca, né, das pessoas, copos, garrafas, latas de cerveja. Eu já ouvi alguém dizer assim, mas é lata de cerveja, é álcool, não vai passar nada. A quantidade de álcool é 12% numa cerveja, muito pouco para esterilizar o que quer que seja. Fora que para esterilizar é necessário um certo tempo de exposição. O cara passa da boca de um outro com extrema rapidez, a bactéria vai para a galera, como diz o povo no próprio carnaval. Adriano Oliveira aqui com a gente no Frequência Baiana. Obrigado pela gentileza da entrevista e pelas informações repassadas aqui para os nossos ouvintes. Feliz Carnaval também. É sempre um prazer.